Como os irmãos e irmãs perceberam no início do culto, as crianças cantando aqui à frente, hoje é o dia do pastor Batista, e o Senhor colocou no meu coração um tema a respeito do nosso pastor, o nosso Deus. Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre se apresentou ao seu povo, à sua nação, aos seus filhos, como um pastor. Aquele que ama, aquele que cuida, aquele que zela, mas aquele também que precisa, muitas vezes, levar o rebanho também na disciplina, porque o Senhor, até por amar os seus filhos, Ele faz isso. Vamos fazer a leitura do Salmo então. Salmo 100, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a tua palavra foi lida e nela meditaremos. Fala conosco, Pai, através da tua santa, bendita e viva palavra. Sabemos que não sairemos daqui como entramos, mas renovados pelo Senhor e pela tua palavra, que será pregada agora e que não volta para ti, sem antes fazer aquilo que para o qual o Senhor a designou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse versículo é maravilhoso. Olha a parte B do versículo 3 de Salmo 100, que eu sei que você manteve aí aberta a sua Bíblia ou acessado em seu celular. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Há muitos anos eu vi uma figura na internet, e já compartilhei isso aqui na igreja algumas vezes, e lá nessa figura, do lado esquerdo, era um pássaro na gaiola. Do lado direito, era a gaiola com a porta aberta, a portinhola, né, aberta. E depois uma outra figura, então no meio, a portinhola aberta, e na outra figura do lado direito, o pássaro voando. E aí, outros pássaros em outras gaiolas, com a porta aberta, dizendo, entre eles, sobre o pássaro que voou: lá vai esse doido, lá vai esse maluco, sobrevoar o mundo, fazer as coisas fora da gaiola. E embaixo, a reflexão maligna: é assim que as pessoas pensam quando alguém sai da igreja. Pensa que quem saiu é porque é maluco, é doido, mas não estão vendo que estão presos. Aí eu falei, peraí, o cara que postou se dizia crente. Eu falei, peraí, vou pegar esse cara agora. Fui lá, era Facebook, agora não faço mais isso não, viu, irmãos? Eu cresci, mas antes eu brigava em Facebook. Quem já brigou em Facebook aí? Fala, hoje não, estou nem aí. Mas eu fui lá e falei para o irmão, irmão, primeiro que você pegou o bicho errado. Deus nunca falou que eu sou passarinho, mas disse que eu sou ovelha. E segundo, nunca foi dito na palavra de Deus que o pastoreio é uma gaiola, mas é um aprisco. E aprisco tem muita diferença de uma gaiola. No aprisco tem proteção. No aprisco tem cobertura. No aprisco tem gente olhando por você. E trazendo para o Novo Testamento, não é algo só o pastor que tem que ver, só o pastor que tem que acompanhar, mas a palavra diz uns aos outros, sim ou não? Um abençoando o outro, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um velando pelo outro, um orientando o outro, um ajudando o outro, um suportando o outro. Suporte de carregar, de levantar e de ajudar a andar. Não é aquele suporte que a gente fala, suporto. Não, suporte mesmo. De levantar e falar, e aí, está doendo? Mas eu vou com você, vamos caminhar junto. Então é uns aos outros, um ajudando o outro. Isso é aprisco.
O aprisco ele é importante também, porque não é pelo fato só que ele tem uma grande cerca, ou uma cerca alta, ou uma cerca densa, ou uma cerca forte. Não, o aprisco não tem essa cerca toda. Mas o lobo, ele não consegue chegar em um aprisco onde existe um pastor na porta dele. E esse pastor que eu estou falando não sou eu, é o nosso sumo pastor, é Jesus. E ele está na porta da igreja. Então não aceite essa conversinha mole. É porque quem não está na igreja é porque está certo, é porque está voando, é que está não sei o quê. Quem está na presença também voa. Voa como águia, voa livremente, voa nas asas do Espírito, voa na presença do Senhor. Mas sempre sabendo que tem o caminho de volta, né? Sempre tem um lugar para prestar conta. Até para os jovens, a palavra fala assim: viva a tua juventude, assim de forma exagerada. Na NTLH está mais ou menos assim, nova tradução na linguagem de hoje. Não se esqueça, portanto, que de tudo que você fizer, você dará conta. Você prestará conta. Mas onde é que não há liberdade na palavra de Deus? Há liberdade sim. Há liberdade inclusive para eu escolher que eu não preciso de determinados vícios, que eu não preciso de determinadas coisas, que eu não dependo de determinadas práticas para ser feliz, porque eu sou livre em Cristo. E Ele é o nosso pastor. Olha esta palavra. E aqui ainda não era a figura do filho, era a figura do pai. Porque no Antigo Testamento não se falava do filho, só profeticamente. Mas aqui, quando o salmista destaca, nesse salmo de ações de graça, que era um hino de ingresso no templo, era um hino que eles faziam a abertura do culto. Ele diz aqui, olha só, o versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. E que maravilha, ele continua: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Um pastor que, sendo Deus de todo o universo, que fez todo o universo, que fez o homem, que formou o homem, é o nosso pastor, que nos guia pela mão, conforme Salmo, volta só um pouquinho aqui, conforme o Salmo aqui, 95, versículo 7, Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto, e ovelha de sua mão, ovelha de sua mão, levados por Deus. Pense individualmente agora, você é ovelha do Senhor, levada por Ele, conduzida por Ele. Quem aqui já teve a experiência quando criança, bem mais baixinho que o pai e a mãe, né? E de repente você sentia aquele abraço assim, pegando nos seus ombros e te ajudando a andar. Aquilo era tão gostoso. Mesmo que você não tenha o seu pai, mesmo que você não tenha mais a sua mãe, você tem um Pai celestial. E Ele também caminha com você. Como pastor que lhe conduz, que me conduz, que nos conduz pela sua mão, Ele nos abraça e nos leva. Ah, pastor, mas quantas dificuldades. Sim, o lobo está aí, o diabo rugindo como leão está aí. Tantas situações deste mundo, o mundo que teremos nele aflições, mas o que a gente não pode abrir mão é de andarmos confiantemente, porque estamos seguros nele. Cantamos sobre a sua presença aqui, cantamos sobre a sua bondade, e agora eu quero falar um pouco sobre a segurança que nós temos nele. Nós andamos seguros nele. O Senhor é maravilhoso, Ele está conosco, Ele está nos conduzindo em
amor, em graça, sempre conosco. Se você não tem sentido isso, busque mais do Senhor. Abra o seu coração para Ele. Diga: Senhor, eu sei que eu estou sendo falho nisso, porque eu sei quem Tu és. Eu já experimentei muito da Tua presença, da Tua glória, da Tua graça em mim. Então, ó Deus, me ajuda a sair desse marasmo, dessa situação tão neutra que eu estou hoje, espiritualmente falando. Levante-se na presença do Senhor. Ele é o nosso sumo pastor. Lá em 1 Pedro 5, se você quiser abrir comigo, fique à vontade. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 4, já falando da volta de Jesus, mas também, claro, chamando a atenção de nós, os pastores. Tem pastores aqui hoje presentes, além de mim. O Senhor chamando a atenção dos pastores com relação ao ministério. Começa aqui no versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores, versículo 3, do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aí vem o versículo 4, que é o versículo que eu realmente quero aproveitar para meditar com você nessa noite. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível ou a incorruptível coroa da glória. Então todo pastor precisa ter isso em mente, que ele não é o dono do rebanho. O rebanho é do sumo pastor, é de Jesus. Sumo significa o mais alto, o mais elevado, o supremo pastor. Ele é o pastor dos pastores, e ele também é o pastor de todas as ovelhas. E o Pai, pensando ainda na figura do Pai, lá também no Antigo Testamento, Salmo 23, conhecidíssimo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é aquele que me conduz. Você vai andando pelo texto ali do Salmo 23, ainda diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua mão está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu ando na tua companhia, e o Senhor me abençoa, e o Senhor me conduz, e o Senhor me leva além. Então nós precisamos valorizar isso nessa noite, igreja, que nós temos um sumo pastor. A mim, pastor dessa igreja, os demais pastores que estão aqui, que também têm as suas áreas de atuação, nós temos essa consciência de que o Senhor confiou o seu rebanho a nós, mas Ele é o pastor dos pastores, e Ele está acima de todos para nos conduzir. Ele instituiu pastores, como nós vemos aqui em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, ele falando para Pedro a respeito desse apacentar de ovelhas, e ele faz a pergunta a Pedro por 3 vezes. Pedro fica constrangidíssimo. Na última vez, Pedro fala entristecido: Senhor, por que tu estás me perguntando novamente isso? Mas eu quero que você acompanhe lá comigo, João capítulo 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor,
tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui fica um ensinamento para mim, pastor, que não há ministério pastoral sem amor. Porque Jesus começa falando para Pedro: você me ama? E me ama mais do que a eles? Sim, amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pergunta de novo: você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, que os estudiosos vão dizer que foi a mesma quantidade de negação, Jesus também por 3 vezes perguntou: você de fato me ama? E ele disse: tu sabes que eu te amo. Já estou triste com essa pergunta, tu me amas? Eu já estou triste pela terceira vez que o Senhor pergunta se eu te amo. E ele responde: sim, eu te amo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe quanto eu te amo. Jesus, ele pergunta a Pedro a respeito de um amor, e é um amar desinteressadamente. E ele pergunta por 3 vezes: se você então me ama, apacenta as minhas ovelhas. E isso é um desafio para todos nós, que de alguma forma, líderes que aqui estão também, vocês são pastores na sua liderança. Você é um professor de EBD, até o irmão André usou isso na reunião dos professores que eu estava presente domingo retrasado. Eu sempre falo, o professor que está ali dando aula, ele está representando o ministério pastoral dessa igreja. Se você ensinar alguma coisa errada, você vai trazer prejuízo para mim. Então você é um pastor naquele momento que você está conduzindo, que você está ensinando. Alguém já que gosta do negócio assim de título fala: que beleza, beleza. Chegar já a parte que arde na gente. Porque todo aquele que recebe mais também é mais cobrado. Aquele que se coloca mais na obra do Senhor também tem que ser maior exemplo. Mas é uma obra maravilhosa para se cumprir. Um dia eu encontrei um pastor, ele estava tão triste com a situação que ele estava vivendo na igreja dele, e eu fiquei até sem entender, porque era uma igreja grande, uma igreja boa, uma igreja estruturada, e eu tinha acabado de assumir a igreja aqui, passando algumas dificuldades, situações para acertar e tudo, e eu falei: meu Deus, esse homem está pensando isso? Quem sou eu então? Ele falou assim para mim, me encontrou numa gráfica, ele falou assim para mim: você sabe fazer outra coisa além de ser pastor? Ele perguntou para mim. Aí eu falei: recentemente, eu vim aí do mundo corporativo, eu era encarregado de departamento pessoal, área de RH, né? Então você é dessa área? Eu falei: também sou formado em contabilidade. Que bom, então você sabe fazer outra coisa? Sei. Ele virou para mim e falou assim: porque se eu soubesse fazer outra coisa agora, eu deixaria a igreja, e eu deixaria de ser pastor. Ele me deu um negócio, irmãos. E eu falei: mas está errado isso aí. Porque nós não dependemos de homens, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da sua graça, e é Ele quem nos promete estar conosco todos os dias. E depois, não me lembrei naquela hora, mas chegando em casa, fiquei pensando naquelas palavras dele, de tristeza no coração dele, eu sei, talvez ele estava passando uma situação que eu não posso imaginar. E eu lembrei que no dia da minha ordenação, em agosto de 2000, ele estava presente. Aí eu lembrei, eu falei: porque a gente acaba a ordenação, aí o pastor ora, ordenado, consagrado, faz a bênção apostólica, né? E os pastores que fizeram a oração, que ainda estão aqui por cima, aqui, termina, vem abraçar a gente, cumprimentar. E eu lembrei do que aquele pastor falou para mim no dia da minha ordenação. Ele falou assim: é uma das coisas mais duras da sua vida que você está entrando para fazer. Então, na verdade,
ele já tinha um coração predisposto a desistir. Mas se você colocar os seus olhos no mestre, se você colocar os seus olhos no sumo pastor, você não desistirá. Porque aqui quem instituiu o pastor, como também instituiu a igreja, foi o próprio Jesus. É por isso que eu vejo algumas pessoas de internet aí falando e desdenhando de liderança e que não sei o quê, não conhecem a palavra de Deus. Porque Jesus foi claro em dizer para o mesmo Pedro que disse assim: só tu tens palavras de vida eterna, e ele disse, então sobre esta pedra, ou sobre esta ideia, ou sobre esta tua declaração, Pedro, eu instituirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chega no mesmo Pedro e ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não faz nada que não seja correto, não é verdade? Então, se ele mesmo declarou sobre esta ideia: eu fundarei, eu edificarei, eu instituirei a minha igreja, que eu sou Cristo, o Filho de Deus, o cabeça, o líder supremo dessa igreja, agora vem e diz para ele: Pedro, enquanto eu não estiver mais aqui, você vai apacentar as minhas ovelhas. Então, ser pastor não é qualquer coisa. Ser um líder de ministério, quero aproveitar e abrir esse leque aqui nessa noite, a palavra permite isso, não é qualquer coisa. É uma grande responsabilidade, porque nós estamos diante daqueles que o Senhor mesmo amou e conquistou e comprou com o seu próprio sangue. Como temos lá em Atos, no capítulo 20, dizendo: olha, pastores, cuidai de vós mesmos e cuidai do rebanho do Senhor, que ele comprou com o seu próprio sangue. E eu não posso me dar ao luxo de me apropriar desse aprisco, desse rebanho. O Senhor me colocou aqui como um representante dele. E que representação, e uma representação, diga-se de passagem, que traz muitas responsabilidades, mas que traz também muitas bênçãos. Eu amo aquilo que eu faço. E é engraçado, igreja, que eu estou no avesso do que eu vivia. A minha função principal não era tanto a admissão do funcionário, muito menos ficar agradando o funcionário. A minha função principal, que destacava nas empresas por onde eu passei e trabalhei, era a hora de dispensar, de mandar embora. Depois vem para a igreja e a gente fica nesse pensamento, né? Senhor, o Senhor me colocou num negócio totalmente diferente. Porque na minha função anterior, quando eu não acreditava mais na pessoa, eu mandava embora. Simples assim. Esse aqui não trabalha mais, esse aqui não rende mais, esse aqui está faltando muito, esse aqui está fazendo isso, aquilo, outro, manda embora. Eu me preparava. Lá tinha 2 turnos, das 6 da manhã, às 2 ou 3 horas da tarde, e tinha um turno que entrava às 3 horas da tarde, e trabalhava até perto da meia-noite lá. Quando eu chegava às 6 horas da manhã, que o meu horário era 7h30. Quando eu chegava às 6 horas da manhã, os caras falavam assim: ó o facão, ó o facão. Começava a gritar na empresa, no barracão. O facão chegou, era meu apelido. E quando eu chegava no turno da noite, fechando o turno, 11 horas eu chegava, o pessoal já começava, desligando as máquinas para ir embora. O facão chegou, o facão chegou. E sendo pastor, irmãos, vou confessar que dá vontade de passar o facão também. Mas não pode assim, né? É diferente. Deus me trouxe para uma realidade diferente, totalmente diferente. Tem um pastor entre nós aqui que também ele vive uma realidade lá fora que é botar gente na cadeia. Aqui ele tem que libertar. É diferente. É totalmente diferente. É uma coisa
inusitada ser pastor. Ser pastor, eu trouxe até como algo aqui para a gente pensar. 1 Timóteo capítulo 3, vamos comigo lá, quem quiser abrir, né, a partir do versículo 1 mesmo, eu farei a leitura, mas antes de fazer a leitura do texto, que Paulo está chamando Timóteo à responsabilidade, a ser exemplo, falando das qualificações dos bispos, dos diáconos. Bispo aqui é o mesmo que pastor, não é hierarquia, tá? Quem é bispo é maior do que pastor, quem é apóstolo, não, aqui para Paulo a hierarquia é uma só. E ele vai explicar para Timóteo as qualificações, ser exemplo, tal. Daqui a pouco eu vou ler o texto. E eu fiquei pensando em mais uma questão em ser pastor. Talvez você conhece um bom vendedor. Ele é um bom vendedor, mas que ele tem uma falha na sua conduta, ou ele tem um problema, um desvio de caráter. E eu já vi pessoas falando assim: embora ele tenha essa atitude, ele é um bom profissional, então vamos contratar. Mas ninguém contrataria um pastor com desvio de caráter. Então, ser pastor é algo que não dá condições da gente viver do jeitinho que a gente imagina e quer. Tem uns malucos por aí, uns doidão aí, fazem qualquer coisa. Mas eu sempre prezo e olho para essa palavra e peço: Senhor, me ajuda, me abençoa, me capacita, me dá forças para viver a Tua palavra na íntegra, porque eu quero, de fato, viver o meu ministério como o apóstolo Paulo está orientando Timóteo. E olha as orientações de Paulo a Timóteo aqui: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ao pastorado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Qualquer outra profissão, às vezes a pessoa é um mau marido, é uma péssima esposa, é um mau filho, é um filho terrível, mas ele é aproveitado no mercado de trabalho. Para Deus, o homem de Deus, aquele que Ele quer como líder na sua igreja, na sua casa, precisa ter essas qualidades. Precisa ter essas qualidades. Tem um casal, hoje casados, né? Quando eles namoravam, eles andavam muito no meu carro. E às vezes eles começavam a brigar. E eu começava a falar, aí a briga acabava e um falava: ó, o pastor já fazendo reconciliação. Porque o pastor, ele é inimigo de contenda. Ele não gosta de ver. Ele não gosta dessa coisa. Se ele gosta, tem alguma coisa errada. Ele está com desvio de conduta. Ele precisa olhar para ele de novo e falar: opa, parece que eu estou gostando. Irmãos, eu lembro quando eu começava a brigar com os meus irmãos, o meu pai falava primeiro assim, bem alto: ô, chegou a tribo de índio aqui em casa? Já era o primeiro sinal dele, porque ele não queria ver a briga. Daqui a pouco ele chegava entre a gente e falava: por que vocês estão brigando? Aí pai, né, joga um monte de coisa na cara da gente, para a gente se situar. Olha a vida que vocês têm, olha o que eu faço por vocês, olha como que eu ajudo vocês, olha lá. E a gente ficava... Meu pai nunca foi um pai de bater, a disciplina do meu pai era outra. E funcionava comigo, ele começava a falar assim, dava uma bola na minha garganta, assim, eu não conseguia nem falar. Tal era o respeito que eu tinha com as palavras dele. E dessa forma, quando um pastor também vê algo desarranjado, ele precisa correr atrás desse prejuízo, ele não pode deixar a coisa solta, correndo. Sim, cabe a disciplina às vezes, muitas vezes precisa ser conversado, mas sempre com um caminho de volta aberto. Sempre a porta da reconciliação aberta. E ajudando a igreja a andar em harmonia.
É o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. E quando eu encarei esse desafio, e depois ainda de ser um pastor local, esse desafio para mim, ele precisa ser revisto a todo tempo. E essa palavra do versículo 2, é necessário, portanto, que seja irrepreensível, não precisava de nenhuma listinha. Porque irrepreensível é, de tudo que você colocar, eu preciso ser irrepreensível naquilo. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo destaca para o seu filho, que ele estava discipulando para o ministério. Ele continua falando, a esposa de uma mulher tem que ser temperante, sóbrio, né? Aquele que faz as coisas com inteligência, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, que também não pode ser violento, tem que ser cordial, inimigo de contendas, não avarento. Eu nunca fui avarento, tem gente que deve lanche para mim até hoje aqui. Ô pastor, paga para mim, eu pagava. Nunca mais me pagaram, eu nunca fui avarento. Tem alguém aí que quer confessar que está devendo para mim? Lá, já tem um que vai me pagar essa semana. Eu fazia isso. Não pode, irmão, o pastor não pode ser avarento, não. Ele tem que ser uma pessoa, não é? Irmãos, é uma coisa que, às vezes, a pessoa só precisa disso, desse consolo, desse conforto. E eu estou sempre nessa parada com você. Você está triste? Eu já falo, vamos comer um panini. Vamos tomar um café. E quantas coisas são colocadas no lugar, quando você está fazendo algo que é tão prazeroso ao mesmo tempo, que Deus está usando a sua vida para consolar, para ajudar e para levantar outra pessoa. Também que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E essa disciplina lá da casa do pastor sobre os seus filhos é para criar filhos respeitosos e que amem ao Senhor na mesma intensidade que o seu pai, que sua mãe, que antes de tudo são os pastores em casa, amam os seus filhos e que investem neles. Este tem que ser o alvo de todo aquele que pastoreia. Porque sobre quem pastoreia, não existe aquela questão de que certos atos não prejudicam tanto. Qualquer ato prejudica muito a vida de um pastor, se ele decidir trilhar por um caminho de erros. Mas eu estou agora não só falando sobre a minha pessoa, né? Eu estou falando também sobre todos que lideram nessa casa. Eu quero aproveitar esse gancho para dizer, eu conto com cada líder aqui que tem sob a sua tutela pessoas. Amanhã lá no PG você vai estar reproduzindo essa palavra. Terça-feira, quinta-feira, você vai reproduzir essa palavra. Naquele momento você estará pastoreando. Então o líder precisa ser alguém irrepreensível. E vale a pena, porque primeiramente a gente vive em paz com Deus, e como o apóstolo Paulo também diz a Timóteo em um outro texto, é bom porque ninguém vai ter o que falar de você. Isso é maravilhoso. Eu já estou chegando no final, é uma breve reflexão, mas eu quero ir para Jeremias, capítulo 3 com você. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Aqui o Senhor está exortando o povo a arrepender-se. E aqui no versículo 15 o Senhor diz assim à nação: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração,
que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Olha, Antigo Testamento, e hoje como nós pastores temos vivido isso muito, mas muito claro, com relação ao conhecimento da palavra e com inteligência, questão até da gestão. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que é preciso o pastor realmente experimentar o conhecimento das áreas que cercam toda a igreja. A principal é a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus de maneira correta, na unção, no poder do Espírito de Deus, mas também levar a igreja administrativamente bem. E aqui ele está dizendo, eu darei pastores a vocês segundo o meu coração. É uma outra palavra que fala muito comigo. E deve falar com cada líder que pastoreia aqui. Se você foi chamado por Deus para desempenhar um papel na casa dele, na obra dele, você é segundo o coração dele. Ele está dizendo que ele traria pessoas segundo o seu coração. Isso é um privilégio ou não é? É. Mas isso é uma grande responsabilidade ou não é? Vixe se é. É muita responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele teve muitas lutas no seu ministério com algumas pessoas e igrejas também, pelo fato de que às vezes elas não entendiam que já tinha alguém para direcioná-las, mas elas queriam ficar andando no erro. A igreja de Coríntios é campeã nisso, de ser chamada a atenção, de ser chamada a disciplina, de ser chamado a repensar as suas atitudes. Hoje, você, PIB Norte, tem um pastor, o sumo pastor, o nosso Deus que instituiu pastores, e o pastor desta casa realmente quer sempre trazer a palavra aqui, que me custa muito, mas eu vou permanecer na sã doutrina, porque foi para isso que Deus me chamou. Não foi para dizer assim, aqui pode fazer o que quiser, porque aí a gente enche, não. Você precisa saber que aqui nós vamos sempre ensinar corretamente a palavra de Deus, e vai ficar as pessoas que querem ser direcionadas, e tem ficado, para honra e glória do Senhor. Se eu chegar na minha casa hoje com a minha esposa, a gente começar a pensar das pessoas que faltaram, não caberia no templo, que está cheio. Mas eu sei que Deus ainda trará muitas outras pessoas que estão sedentas de direcionamento, porque hoje está faltando muito por aí. Ao mesmo passo que as pessoas estão carentes de algo para viver melhor, mas elas também não querem algo que seja passageiro, elas querem algo que perdure, e a única coisa que ao mesmo tempo traz bênção, traz paz, traz alegria, traz contentamento, que é a palavra de Deus, também é aquela que vai nos fazer andar em um posicionamento correto. Vida santa, vida consagrada, vida no altar, desfazendo do velho homem, tirando as coisas do velho homem, tirando as práticas pecaminosas do nosso coração, parar de ficar dando desculpa, que mas Deus sabe, eu sou fraco, eu sou fraca nessa área. Você precisa, em nome de Jesus, pedir ao Senhor direcionamento, e no que depender de nós, no que depender dessa casa, você será direcionado. Então, é isso que Deus também está falando aqui para o povo em Jeremias 3,15. Homens que segundo o meu coração vão direcionar vocês. A cada ovelha compete ser atenta e obediente à voz do pastor. Ele ensina e ele disciplina pela palavra de Deus, que é a sua única regra de fé e prática. Por isso, todo pastor que muda os ensinamentos de Deus, até mesmo para agradar, até mesmo para coçar a orelha, até mesmo para trazer aquele comichão nos ouvidos, que já foi bem declarado pelo apóstolo que aconteceriam nos últimos dias, de pessoas que levantariam para si os seus líderes, para ouvirem deles aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam. Mas o pastor que se submete a isso, de trazer uma palavra água com açúcar, mamão com açúcar, só para segurar pessoas,
ele está trazendo sobre a vida das suas ovelhas um prejuízo terrível. O bom pai não é aquele que fica, filho, você errou, né, filho? Mas próxima vez, só você não errar de novo. Não, o bom pai é que fala, você errou, filho? Você errou por isso. Não faça mais isso. Não é o pai que, não, da próxima vez, você vai ver como você vai fazer melhor. Tem um negócio aí de uma educação positiva agora, por aí, que é uma graça aquilo, né? Você quer fazer isso ou você quer fazer aquilo? Então tá bom, mamãe vai ali, porque você manda na mamãe, tá? Vai ali fazer, depois volta aqui, se você quiser, se você não quiser. Aí qualificou em 3 partes: violenta, permissiva e respeitosa. Na verdade, o nosso Deus, ele é respeitoso. Ele te deu livre-arbítrio para você escolher servir a Ele ou não. Mas depois que um dia a gente fala assim, Senhor, Tu és o meu Deus, aí Ele fala, então agora vamos conversar. E é maravilhoso servir esse Deus, depender dEle, andar com Ele. Até porque nós viveremos a sua palavra. Não tem como amar o Senhor e não amar os seus mandamentos. Então nós viveremos a sua palavra. E sabe o que a palavra diz a respeito dela mesma? Quando a gente vive ela com intensidade, ela será saúde até para os nossos ossos. Então é um grande benefício servirmos a Deus com integridade. E para terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Ei, Hebreus capítulo 13, conhecidíssimo, né? Eu farei a leitura do versículo 7 e do versículo 17. Quando eu leio o versículo 7 de Hebreus 13, eu me lembro do que eu falo para o marido, para o esposo no dia do casamento. Eu falo assim para ele, maridão, esposão, viu só a palavra de Deus dizendo para sua esposa, para sua mulher ser submissa, para sua esposa respeitá-lo, mas você viu a lista para que a sua esposa possa lhe respeitar? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar a sua esposa acima de tudo. E aqui com relação à igreja, olha o que Deus fala para o pastor. Fala assim, começa falando para a igreja. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aí, John Piper disse assim, não seja obediente a um pastor que não é obediente à palavra de Deus. Porque o texto termina dizendo, imitai a fé que eles tiveram. Então, é muito bom saber que existe um povo pastoreado, é muito bom para um pastor saber que o rebanho que ele pastoreia o respeita, o honra, mas sobre ele tem a responsabilidade de ter um exemplo de fé que precisa ser imitada. Mas o 17, no mesmo Hebreus 13, diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Por isso, porque nisto não aproveita a vós outros. Então o 17, vou de baixo para cima, começa dizendo à igreja, ao povo, ao rebanho, para que eles sejam leves, agradáveis, que honrem o pastor, que amem o pastor. Por quê? Porque o pastor dará conta de cada um do rebanho. Por isso, a necessidade de obediência e submissão à palavra que Deus coloca na boca do pastor,
para o pastor repassar para a igreja. E isso é um princípio que está se perdendo. E alguém vai dizer, também, pastor? Tanto pastor fazendo isso, fazendo aquilo? Tá. Deus tem pastores segundo o seu coração. Então, ore a Deus para que você esteja nesta igreja. Nesta igreja, parece que eu falei só aqui, né? Na igreja que tem um pastor assim. Ore a Deus para estar num lugar que tem condução de verdade. Não é proveitoso para você. Ah, mas eu vou lá, eu ouço uma palavra tão boa, tão legal. E a salvação? E vida com Deus? Então, busque no Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando comigo, com você. E eu quero dizer da minha parte, como pastor desta igreja, que o Senhor me deu essa honra, esse privilégio de ser. Que eu amo ser pastor. Amo esta igreja. E sei da responsabilidade, porque o Senhor entregou um rebanho que Ele comprou com seu próprio sangue. Eu tenho essa consciência. Por isso, as orientações de Paulo a Timóteo, lá no 1 Timóteo 3, de 1 a 5, é o que eu tenho perseguido, viver, buscado, e realmente desejo intensamente viver a vontade de Deus. Amém?